Olá, alunos! Vamos dar início à nossa última aula sobre corpo e movimento. Hoje nós vamos falar sobre corpo e movimento na prática escolar. Vamos falar bastante sobre a questão de motricidade, né, que refere-se à questão de corpo, inteligência, afetividade, né? A psicomotricidade, ela trabalha nessas três esferas do conhecimento e do desenvolvimento das crianças. E o que seria essa psicomotricidade, né? Então, o conceito sobre psicomotricidade fala que ela é a relação entre motricidade, inteligência, permitindo relacionar o movimento ao afeto, à emoção, ao ambiente e os hábitos das crianças. É uma terapia que, agindo por intermédio do corpo sobre as funções mentais perturbadas, considera a pessoa na sua totalidade, melhorando as qualidades de atenção, representação e relacionamento, visando pelo movimento uma organização mental cada vez maior. Ou seja, essa psicomotricidade ela tem uma esfera muito ampla. Ela não só trabalha essa questão de movimento relativa ao desenvolvimento da inteligência dessas crianças. Ela trabalha também esse movimento relativo à afetividade, relativo à expressão de emoções. É uma ciência que tem como objetivo de estudo o homem através do seu corpo em movimento. E em relação ao mundo interno e externo, está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. E ele tem aí 4 linhas de atuação, né? A primeira dessas linhas seria a questão corporal, onde ele trabalha essa desarmonia tônico, né, emocional, essa instabilidade postural e perturbações nas habilidades psicomotoras. Ou seja, nessa linha de atuação, a psicomotricidade, ela trabalha focado justamente nessa questão da postura da criança, do equilíbrio da criança, da questão emocional dessa criança. Então, ela vai aí da questão física para a questão emocional. Já quando a gente fala da segunda linha, que é a linha cognitiva, a gente trabalha as funções cognitivas organizadas, organização, perspectivas simbólicas e conceituais. Né? Então, toda essa perspectiva cognitiva dessa criança é avaliada na segunda linha de psicomotricidade. Na terceira linha, nós falamos dessa questão educativa, né, que trabalha com as aprendizagens escolares. A gente trabalha também a relacional, que trabalha dificuldades de comunicação, inibição, hiperatividade, agressividade, entre outros. Então, aí você vai observar que nesse foco, ele vai observar muito a maneira como essa criança se relaciona com o meio onde ela está inserida, né? Se ela consegue desenvolver essa questão de viver em sociedade, de conseguir se expressar com os demais. E aqui a gente tem esses fatores psicomotores, que trabalha de início a questão do equilíbrio e da tonacidade. Depois a gente vem com as nossas noções corporais, seguindo com a lateralidade, estruturação espacial, estruturação temporal, coordenação motora global e coordenação motora fina. Nós vamos poder debater sobre esses aspectos básicos durante o passar desses slides, a gente vai conseguir entender cada uma desses fatores psicomotores. A gente fala de ciclo evolutivo, né? Então, a gente começa esse ciclo com a questão do movimento, né? Da reprodução, do desenvolvimento desse movimento, né? Seguido das sensações que ele provoca, da percepção que o indivíduo tem do espaço onde ele está inserido e do desenvolvimento cognitivo desse indivíduo, né? Então, esse ciclo evolutivo dessa psicomotricidade, ele gira em torno desses aspectos.
E aí, o que é que ela visa desenvolver? O que é que a psicomotricidade busca desenvolver no ser humano? Né? Então, ela trabalha esse esquema corporal, que é justamente todo esse contexto de equilíbrio, de lateralidade, de estruturação espacial, ou seja, de você conseguir entender as dimensões corporais no espaço. Lembrando que em outras situações eu expliquei para vocês que existe uma determinada fase da nossa vida, que os nossos órgãos, os nossos membros, eles se desenvolvem, porém o nosso cérebro ainda não conseguiu se adaptar às novas medidas daqueles membros. Então, a gente começa a esbarrar nas coisas, a gente começa a derrubar as coisas, né? Então, isso é uma questão normal do desenvolvimento, é justamente essa estrutura espacial sendo recriada dentro do seu cérebro. Quando ele fala dessa questão dessa estrutura temporal, é justamente quando a pessoa, né, o indivíduo, consegue acompanhar o tempo. Como seria isso, por exemplo? Vou dar um exemplo prático para vocês. Quantas vezes você não já esteve em eventos, ou na igreja, ou em outras situações, por exemplo, na escola, em algum evento escolar, que é para bater palmas seguindo determinado ritmo, né? Bate uma, depois bate duas, etc. Né? E aí você observa que tem pessoas que não conseguem, ou ela bate na frente, ou ela bate atrás, ou ela não consegue seguir esse ritmo. É justamente essa estrutura temporal, é você trabalhar com seus alunos batidas de pé. Né? Então, eu bato a palma uma vez, aí dá um tempo, duas vezes, né? Isso. Então, assim, tem alunos, tem pessoas, indivíduos que ele não tem essa estruturação temporal bem trabalhada, então ele não consegue acompanhar, ele não consegue entender os espaços que estão sendo trabalhados naquela atividade. Aí nós temos o controle das diversas coordenações, o equilíbrio, controle da respiração, tônus muscular e outros. Vê, esse controle das diversas coordenações seria justamente essa questão de coordenação motora fina, coordenação motora grossa, que precisa ser trabalhado. Então, ou seja, tem adultos que não conseguem pegar uma tesoura e fazer o recorte de um desenho seguindo uma linha. Por quê? Porque essa coordenação, esse trabalho de coordenação não foi bem trabalhado na educação infantil. Né? Então, essa criança não consegue fazer essa atividade, que para muitos é simples, mas ela não vai conseguir fazer porque essa habilidade não foi desenvolvida como deveria. A questão do equilíbrio, se a gente colocar uma linha no chão e colocar os alunos para caminhar, ou você, enquanto adulto, colocar uma linha no chão, ou pegar até o fio da cerâmica, a reta da cerâmica, e tentar seguir essa reta, certo? Pé ante pé. Será que você consegue? Se você conseguir, significa que seu eixo de equilíbrio foi bem trabalhado na educação infantil. Mas boa parte dos adultos, passando dos 35, ele não vai conseguir desenvolver essa atividade porque nós não tínhamos educação infantil. Né? A gente entrava na escola já na primeira série. Né? Não existia essas turminhas de educação infantil que trabalhavam essas habilidades. Então, várias dessas habilidades não foram trabalhadas na gente e a gente tem sequelas, né? Até hoje, por conta dessa falta de trabalho dessas habilidades. O controle da respiração. Por incrível que pareça, a maioria de nós não sabemos respirar, tá? Quando você está fazendo uma atividade física, certo? Quando você está fazendo uma atividade física, quando você está fazendo uma corrida, qualquer atividade que envolva movimento, você precisa desenvolvê-la de boca fechada. Você precisa respirar pelo nariz. Isso faz com que você tenha um condicionamento melhor, você consiga desenvolver uma atividade por um tempo maior sem se cansar, se você conseguir fazer esse exercício de boca fechada. Mas nós, a grande maioria, a gente sempre faz de boca aberta, né? E isso faz com que a gente não controle a nossa respiração, não trabalhe o diafragma como deveria, e aí a gente se cansa muito rápido. Ou seja, a gente não sabe nem respirar. E aí vamos ver, né? Esse esquema corporal, né, ele trabalha o desenvolvimento do corpo em dois níveis. Primeiro, da consciência e conhecimento das diferentes partes do corpo,
E do controle de si mesmo. Foi justamente aquele exemplo que eu dei no começo, né? Quando a gente fala dessa questão de consciência e conhecimento das diferentes partes do seu corpo, pernas, braços, tronco, cabeça, né? E controlar cada uma das partes desse membro justamente quando elas começam a crescer, tá? Podemos dividir em 4 etapas esse desenvolvimento do esquema corporal. Então, primeiro a gente trabalha a questão do corpo, depois o conhecimento das partes, pernas, braços, tronco e cabeça. Depois a orientação no espaço corporal, como eu disse a vocês, que é justamente quando esse corpo começa a crescer e o cérebro ainda não processou esse desenvolvimento e a gente começa a bater nas coisas. E depois a organização desse espaço corporal. É conhecer o ambiente onde você está e se acostumar. Por exemplo, quando a gente chega num ambiente novo, a primeira coisa que a gente faz é fazer um raio-x do lugar, né? Então, o meu cérebro, ele precisa decodificar aquele lugar e entender para que a gente possa caminhar sobre ele. Veja que interessante. À noite, né? Faltou energia, por exemplo, né? Faltou energia. Se você está em casa, você consegue, no escuro, no breu total, você consegue caminhar sem esbarrar nas coisas. Pode acontecer? Óbvio que pode. Mas você consegue desenvolver atividades, por exemplo, eu consigo sair do meu quarto, chegar na cozinha para tentar achar uma vela, um fósforo, eu consigo chegar até o meu telefone sem esbarrar nas coisas. Por quê? Porque mesmo sem conseguir enxergar, mesmo sem estar vendo, aquele espaço físico já está decodificado na minha cabeça. Agora, se falta energia numa casa que você não mora, não é a sua casa, você foi dormir na casa de um amigo, é muito provável que se você sair, você vai sair batendo nas coisas, esbarrando nas coisas, porque aquele espaço físico ainda não foi decodificado no seu cérebro, ele ainda não sabe se locomover naquele lugar. E aí a gente fala, ainda falando desse esquema corporal, a gente vai trabalhar uma má formação de esquemas corporais. O que é que isso acarreta? Quando as habilidades não são trabalhadas como deveriam na educação infantil, né? Então, quando a gente fala dessa questão motora, a gente vai ter movimentos descoordenados, ou seja, é quando a gente está trabalhando aquela questão de bate-palma, que o colega não consegue acompanhar, é quando a gente vai trabalhar uma coreografia, né? Aí todo mundo vai para a direita e o coitadinho do menino vai para a esquerda, né? Então, são movimentos totalmente descoordenados, ele não consegue desenvolver os mesmos movimentos que os demais colegas estão desenvolvendo. Ele tem um processo mais lento de desenvolvimento, né? Então, ele demora mais a entender qual é o movimento a ser realizado, qual é a ação que precisa ser realizada. A gente tem uma postura inadequada, a gente não vai conseguir ter uma postura correta, a gente vai ter uma falta de controle de determinadas etapas do corpo, até a má caligrafia é um reflexo dessa questão esquema corporal relativa ao desenvolvimento motor, né? Porque a escrita é um trabalho de coordenação motora fina, né? Que precisa ser desenvolvido. Eu já conversei com vocês até com relação à posição que a criança pega no lápis, né? Então, se uma criança chega no primeiro ano do ensino fundamental 1, pegando de maneira errada no lápis, a gente sabe que isso é consequência de uma educação infantil falha em determinados aspectos. Por quê? Porque a criança ela chega sem saber pegar no lápis, né? Então ela pega no lápis de maneira errada. Então o professor é quem precisa estar atento logo no início do processo para ensinar essa criança a pegar no lápis de maneira correta. Isso vai facilitar a escrita dessa criança, né? Então, se ela chega no primeiro ano ainda pegando no lápis de maneira errada, então essa habilidade não foi observada pelo professor, não foi corrigida por ele quando deveria, tá? E aí também desenvolve uma leitura expressiva não harmoniosa, ele não consegue se comunicar através da sua expressividade, ou seja, ele não consegue se comunicar. Pronto, vou dar um exemplo. Tem pessoas que são maravilhosas no jogo de mímica, não é isso? Ou seja, ela pensa numa palavra e ela consegue, através de gestos, sem usar a fala, expressar realmente aquilo que ela quer dizer. Então, esse trabalho é um exercício que trabalha essa leitura expressiva.
Isso pode ser trabalhado em sala de aula, né? E aí já tem outra pessoa que vai fazer um jogo de mímica e ela quer falar a palavra galinha e ela faz gestos que não são conectos, né? Não tem conectividade com a palavra que ela quer. Então, é justamente essa leitura expressiva que não fica harmoniosa, ela não consegue processar no cérebro os movimentos que são relativos àquela palavra que ela quer expressar. E a gente ainda tem o nível das relações com o mundo e o seu lado emocional. Então, veja quantas coisas ficam aí a desejar, né? Quando você não trabalha esse esquema corporal da maneira correta. Quando eu falo relativo às relações, seriam crianças tímidas e retraídas, dificuldade de se expressar, mau humor, dificuldade de ajuste ao meio, são crianças desatentas. Então, o que é que vai acontecer? Na grande maioria das vezes, algumas crianças, né, elas são mais tímidas, elas são mais retraídas quando elas chegam num ambiente desconhecido. Você observa que quando a criança chega num ambiente que ela não conhece, ela se agarra na mãe, ela pega na perna da mãe. Por quê? Porque aquele lugar ela não conhece, aquelas pessoas ela não conhece. Então, ela fica tímida, ela fica retraída naquele primeiro momento. Mas, depois que ela começa a se familiarizar com o lugar, que ela vê que aquele lugar não apresenta perigo para ela, então ela se solta, ela já vai ficando mais desinibida, etc. Então, são crianças que esse é o desenvolvimento natural dessa criança. Mas se mesmo após conhecer o lugar, conhecer as pessoas, ela continuar retraída, tímida, né, com dificuldade de se expressar, são questões que essas relações desse esquema corporal não foi trabalhado de maneira adequada. E aí a gente tem a diferenciação de nomenclaturas, ou seja, esquema corporal e imagem corporal, certo? Então, assim, o esquema corporal, ele trabalha a estrutura do corpo, né? Então, esse esquema corporal, ele trabalha o conhecimento corporal, abrange a imagem corporal, representação visual do corpo, né? Essa impressão que o sujeito tem de si mesmo, ou seja, como ele se vê, né? O conceito corporal, né, o conhecimento intelectual sobre as funções desse corpo, né? E o esquema corporal que regula a posição dos músculos e partes do corpo. Então, existe aí uma diferenciação dessa questão de conceito corporal e de esquema corporal. E aí a gente começa a falar sobre a questão do esquema corporal, né? Então a gente vai ver cada uma dessas fases, cada um desses desenvolvimentos desse esquema corporal. Então, para começo de conversa, ele apresenta uma lentidão que dificulta a realização de gestos de forma harmoniosa, como abotoar roupas, andar de bicicleta, jogar bola, ou seja, são os primeiros contatos, né? Dessa perturbação desse esquema corporal, são os primeiros movimentos desenvolvidos, né? E aí a gente também tem problemas de orientação espacial e temporal, ou seja, para que você identifique quando essa criança tem algum tipo de perturbação, né, nesse esquema corporal, porque de imediato ela vai ter dificuldade, principalmente quando ela começa a desenvolver esses movimentos, né? Ela não vai conseguir abotoar a blusa corretamente, ela não vai conseguir amarrar o cadarço, certo? Quando a gente começa a andar de bicicleta, a gente não fica tombando, né? Caindo para os lados. Só que isso é um processo inicial. O correto é que a criança, ao longo dessas atividades, ela consiga entender essas ordens, ou seja, ela consiga entender qual é a ordem para abotoar os botões, né? Que ao longo do tempo ela consiga fazer, amarrar o seu próprio cadastro, conseguir o equilíbrio para andar de bicicleta. Se ela tem uma lentidão além desse processo, então isso já caracteriza-se uma perturbação desse esquema corporal. A gente tem problemas de orientação espacial e temporal, ou seja, a criança ela não consegue acompanhar, né? A professora até na aula ela fala da atividade das palmas, né? Representadas por bolinhas, por exemplo, né? Quando cada bolinha representa uma palma, né? Então teve a primeira bolinha, aí dá um espaço, aí na sequência vem 3 palmas sequenciadas, então essa criança precisa entender esse espaço temporal. Problemas de aquietação de conceitos, exemplo, de aquisição de conceitos, em cima, embaixo, direita, esquerda.
Veja só, eu sou um exemplo dessa perturbação desse esquema corporal, ou seja, eu, enquanto pessoa adulta, tenho uma dificuldade de identificação de direita e esquerda. Quando isso é trabalhado na educação infantil, né, então, quando você, de imediato, você trabalha, essas informações, elas ficam arquivadas no cérebro. Então, quando diz, ó, vira à direita, então, de imediato, a criança vai saber para que lado ela vai. Já as crianças que não foram trabalhadas essas habilidades como deveria, quando você diz vira à direita, a pessoa precisa parar e procurar alguma referência corporal que lhe diga qual lado ela vai seguir, que na maioria das vezes a gente utiliza depois de adulto, né? Por exemplo, a direita, então é a mão que eu escrevo. Então, se ela está dizendo que eu vou para a direita, eu olho para a mão que eu escrevo, eu sei que é nesse sentido que eu preciso ir. Então, ao longo do desenvolvimento, você vai tentando achar mecanismos para diminuir essa perturbação, né? Que não foi trabalhada adequadamente na educação infantil e leva essa perturbação para o seu desenvolvimento na vida adulta. Né? Então, essa questão de você não conseguir cortar um desenho seguindo uma linha, de você não conseguir seguir uma linha reta, então você não consegue ter equilíbrio. E tem muitas dessas questões. Em cima e embaixo é mais fácil, mas direita e esquerda eu tenho certeza. Se eu fosse fazer uma pesquisa com vocês, eu iria identificar muitos alunos que têm problemas iguais a mim, né? Que não tiveram esses aspectos trabalhados de maneira satisfatória, e isso acarreta sequelas até hoje. Então, você não me manda ir para a direita e esquerda, eu vou conseguir seguir esse comando de imediato. Né? Eu preciso de um tempo para olhar para o meu corpo, para poder saber para que lado eu vou. A gente também tem a questão da dificuldade na expressão e nomeação de partes do corpo, né? Existe uma confusão, ou seja, aquelas brincadeiras que a gente faz assim, levanta a perna esquerda, levanta a perna direita, agora é o braço, não sei o quê. Então, essa criança que tem essa perturbação, você fala do braço, ela vai mexer a perna, você fala de uma posição, ela vai para outra. Então, ela não consegue relacionar, né, a parte do corpo ao seu nome, ao braço, à perna, dificuldade de percepção da posição dos membros, desenha uma figura humana muito pobre, ou seja, ela não consegue se representar no papel, né, com braços, cabeça, e tem problemas de orientação espacial e temporal, ela não consegue acompanhar essas ordens. Quando eu falo no aspecto da lateralidade, dividimos o desenvolvimento da lateralidade em 4 etapas. A criança não distingue nem percebe que tem seu corpo, que o seu corpo tem 2 lados, ela nem percebe, né? Ela não distingue e não consegue perceber que o seu corpo tem 2 lados, direita e esquerda. Passa a compreender que cada braço está de um lado do corpo, diferencia suas extremidades e mais tarde seus órgãos e partes. Diferencia, sabe como, com precisão, os 2 lados e qual a dominância deles. Ou seja, essa dominância é o seguinte: por exemplo, eu sou uma pessoa que escrevo com a mão direita. Então, o meu lado dominante é o lado direito. Então, eu escrevo com a mão direita e o meu lado direito, se eu for chutar uma bola, eu vou chutar com a perna direita, porque esse é o meu lado dominante, é o lado que eu tenho maior habilidade. Já as pessoas que são esquerdas, que são destras, né? Então, o lado predominante dela é o lado esquerdo. Então, ela vai escrever com a mão esquerda. Se você mandar ela chutar uma bola, pegar uma bola, ela vai pegar com a mão esquerda, porque esse é o lado dominante dessa pessoa. E existem pessoas, e qualquer pessoa tem essa capacidade de trabalhar essa dominância de maneira ampla, ou seja, eu escrevo com a mão direita, mas eu vou exercitar e eu quero aprender a escrever com a mão esquerda. Né? Então, isso vai lhe dar um pouco mais de trabalho? Vai, porque o seu lado esquerdo não é o lado dominante. Mas você pode trabalhar o seu cérebro para desenvolver também habilidades no lado esquerdo. Isso é excelente. A lateralidade é observada nos diferentes segmentos.
lateralidade dos membros superiores, que são os braços, lateralidade dos membros inferiores, que são as pernas, a sua lateralidade ocular, relativa à sua visão, e a sua lateralidade auditiva. A lateralidade ocular e auditiva são atividades que buscam desenvolver se você tem algum tipo de deficiência visual ou auditiva, né? Então, você consegue, a partir dessas atividades, tentar observar se a criança consegue ouvir de maneira igual com os dois ouvidos, o da direita e o da esquerda, se ela realmente consegue enxergar com o olho direito e com o olho esquerdo as mesmas coisas. Então, é justamente isso que a gente faz quando a gente vai fazer exame de vista, por exemplo, né? Onde o médico tampa um olho e você vai trabalhar apenas com um. Aí ele tampa o outro e você vai trabalhar com o outro. Então, ele vai observar se existe aí algum tipo de deficiência ocular nessa visão da direita, da esquerda, né? Que aí a gente vai observar, por exemplo, na minha família, nós temos uma sequela genética no olho direito. Então, meu olho esquerdo, ele enxerga melhor do que o meu olho direito, né? São coisas. E aí a gente trabalha, né, no âmbito da aprendizagem, o desenvolvimento de um processo de informações psicomotores, socioafetivo, cognitivo e neurológicos. Então, aqui a gente fecha, né, finaliza a nossa explicação sobre esse contexto, certo? E aí a gente vai poder iniciar a nossa correção de atividades. Lembrando que eu fiz um compilado de atividades para vocês, que faz com que a gente consiga fixar o nosso conteúdo de maneira mais clara e objetiva, correto? Nossa primeira questão diz assim: quando formos elaborar uma aula prática de dança, em primeiro lugar, é preciso pensar no espaço e nos materiais que serão disponibilizados para as experiências e propostas de movimento e de dança. Ou seja, você precisa estruturar todo o espaço naquela atividade que você pretende desenvolver. Sobre a questão de espaço utilizado nas práticas de dança, classifique as sentenças como verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa que está correta. Se eu me refiro à questão de espaço utilizado para dar uma aula de dança, nenhum material ou espaço são estritamente essenciais para a prática da dança. Assim, não há desculpas para não realizar essa prática. Isso é super verdadeiro, né? Então, obviamente, quando a gente vai trabalhar uma aula de dança, eu não vou trabalhar uma apresentação de dança, eu vou trabalhar movimentos, principalmente se eu estiver me referindo à questão da escola. Então, eu vou trabalhar movimentos, eu vou trabalhar coreografias. Então, isso pode ser feito em qualquer lugar. Eu não preciso ter um espaço. Não, não precisa. Então, dentro da sala de aula, a gente afasta as carteiras dos alunos e a gente pode dar a nossa aula tranquilamente naquele espaço que a gente adaptou. Ok? Basta querer, né? Quando pensamos em um espaço ideal para a prática de dança, o lugar deve ter um piso liso para que as crianças possam ficar descalças e se sintam confortáveis em deitar, rolar pelo chão quando necessário. Olha, certo? Isso é bacana, certo? Se a gente conseguir um espaço como esse, vai ser massa, não vai não? Né? Um lugar ideal para que você possa desenvolver essa prática, show, né? Esse piso liso, esse piso limpo, porque as crianças vão poder ficar descalças, elas vão poder sentar, elas vão poder rolar pelo chão, né? Porque, por exemplo, se eu vou fazer isso dentro da minha sala de aula, por isso que ele fala que eu preciso preparar esse lugar. Se as atividades que eu vou desenvolver vai necessitar que as crianças sentem, que as crianças rolem no chão, então antes eu vou precisar solicitar que alguém varra a minha sala, que alguém passe o pano na minha sala para que o espaço fique adequado para que eu possa realizar a atividade que eu pretendo com os meus alunos. Então, isso chama-se planejamento, né? Então, eu preciso planejar o que eu pretendo fazer com os meus alunos para poder adequá-los àquele lugar ao que eu preciso fazer com eles. Os ambientes externos são os mais favoráveis para essas práticas, já que propiciam maior ventilação e a dança é uma prática que pode aumentar a temperatura corporal, certo? Então, o que é que isso quer dizer? Onde é que está o erro dessa frase?
Os ambientes externos são os mais favoráveis para essa prática, já que propiciam maior ventilação. E a dança é uma prática que pode aumentar a temperatura corporal. Verdade. Ela pode realmente aumentar, ela pode não, ela aumenta, né? Quando a gente começa a dançar, a gente aumenta essa temperatura corporal. Mas, obrigatoriamente, não precisam ser os ambientes externos. Se a minha sala é arejada, se a minha sala tem janelas, se a minha sala tem portas, se a escola onde eu leciono é uma escola que tem muitas árvores, então o ambiente é fresco. Não é obrigatório, né? Não é obrigatório que a gente precise levar essas crianças para fora, né? Se puder e tiver como, vai ser bem bacana, porque você estar ao ar livre propicia ainda um pouco mais de liberdade de movimento. Mas não existe uma relação que seja mais favorável, ou seja, eu vou conseguir dar uma aula melhor se eu tiver ao ar livre do que se eu estiver na sala. Não existe propriamente essa relação. Eu consigo dar uma aula de dança estando dentro da minha sala de aula, estando num ambiente fechado. Então, a nossa resposta correta é a nossa letra D, onde as duas primeiras são verdadeiras e a última é falsa. Na segunda questão, quem tem o hábito de praticar ginástica já deve estar bastante familiarizado com a necessidade de aquecer o corpo antes de submeter-se ao exercício pretendido. Sobre o aquecimento, analise as sentenças e assinale aquelas que são corretas. Essa questão do aquecimento ela é super importante, a gente já conversou um pouquinho sobre ela, que é muito importante que você faça esse aquecimento para não haver nenhum tipo de machucado com relação aos músculos, né? Esses músculos precisam ser aquecidos antes de serem submetidos a algum processo de movimento. Né? Então, se eu vou desenvolver determinados movimentos, antes eu preciso aquecer esses músculos. Esse momento serve para que se elevem gradativamente os batimentos cardíacos e a temperatura corporal, garantindo que a transição do estado de repouso para o estado de movimento não se dê de forma brusca, o que, inclusive, pode gerar lesões, foi o que eu acabei de dizer. Né? Então, você vai trabalhar esse aquecimento, ele vai gradativamente acelerar os batimentos cardíacos, vai acelerar a sua temperatura corporal de maneira gradativa, não vai dar um choque, né? Porque se eu estou parado e começo correndo ou começo dançando, então eu vou ter uma mudança muito brusca de movimento e isso pode acarretar algumas lesões musculares. No contexto escolar, o aquecimento passa a ter também uma segunda função: conectar as crianças com o trabalho que será feito, propiciando maior concentração e adesão à proposta. Isso também está certo, né? Você vai começar a interagir, porque o momento de aquecimento é um momento bem tranquilo, com movimentos leves para essas crianças, que elas vão poder ficar juntas, elas vão poder ficar separadas, então dá a elas uma liberdade maior de movimento. O aquecimento também ensina às crianças o cuidado que deve ter com o nosso corpo, o que é mais um objetivo da área do movimento e dança. Também está certo, certo? Então, sendo assim, a nossa resposta certa é a nossa letra D, onde as nossas 3 frases relativas à questão do aquecimento corporal estão corretas. Na nossa terceira questão diz assim: o Estado baiano tem um único documento no que descreve a base curricular de todos os componentes, intitulados Orientações Curriculares e Subsídios Didáticos para a Organização do Trabalho Pedagógico no Ensino Fundamental de 9 anos. Bahia, 2013. Nele, há uma divisão interna entre os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental, além de uma subdivisão dos anos iniciais em blocos pedagógicos, primeiro, segundo e terceiro ano, quarto e quinto ano, e o bloco pedagógico traz alguns eixos temáticos, entre os quais está o chamado conhecimento natural, pessoal, social e afetivo. E nesse eixo que se encontram alguns objetivos ligados ao movimento, expresso como competências e habilidades. Fazem parte dessas competências. Olha, o que é que esse documento baiano faz? Ele separa essa questão de movimento de acordo com as modalidades. Então, ele começa fragmentando o ensino
dos anos iniciais e o ensino dos anos finais. Obviamente, a gente trabalha com crianças de idades diferentes, então, realmente, a gente precisa separar, ou seja, um movimento que eu vou realizar no ensino fundamental 2, eu não vou poder desenvolver no ensino fundamental 1, porque as crianças não têm o desenvolvimento corporal necessário ainda. E aí, depois, ele fragmenta um pouco mais, que é quando ele separa as crianças de primeiro, segundo e terceiro ano, e as de quarto e quinto, que já são um pouco maiores, né? Então, aí você sabe as limitações do desenvolvimento cognitivo dessas crianças do primeiro, segundo e terceiro ano, né? Quais são os movimentos e aquecimentos, o que é que pode ser feito com essas crianças. Depois, quando ela passa para a fase de quarto e quinto ano, a gente vai aumentando a dificuldade desses movimentos. Então, falando sobre essas competências, né? Vamos ver o que é que está correto e o que é que está errado sobre isso. Conhecer as possibilidades do corpo na dança impulsionar, flexionar, contrair, elevar, alongar, relaxar e etc. Identificando-as em diferentes movimentos. Isso está certo, né? Então, ou seja, dentro do corpo e da dança, desse aspecto principal, né? Então, eu vou trabalhar toda essa questão de impulsionar, de flexionar, contrair, elevar, alongar e relaxar. Obviamente, de acordo, eu vou trabalhar essas questões, essas possibilidades, de acordo com a idade das crianças, para que a gente não faça nenhum movimento que venha a machucar essas crianças, certo? Então, isso precisa ser muito bem observado. Depois ele fala, adotar posturas de cuidado e respeito pelo outro durante a vivência de brincadeiras, jogos e dança. Isso também está certo. Então, por isso que essa separação ela é extremamente importante. Mesmo que aqui no estado de Pernambuco, vamos dizer assim, a gente não tem um documento por escrito fazendo essa separação, mesmo assim a gente trabalha de maneira separada. Né? Existem até livros, né, que separam quais são os jogos, quais são as brincadeiras, que você pode trabalhar de acordo com a idade. Então, tem determinados jogos e brincadeiras que eu só posso trabalhar com crianças do primeiro ano, né? Que aí eu vou evoluindo, tem outras que eu já vou trabalhar com as crianças do segundo e assim sucessivamente. Compreender a capacidade, a estrutura e o funcionamento do corpo e os elementos que compõem o seu movimento. Isso também está certo. Né? Essa capacidade, antes de você trabalhar com o seu corpo, você precisa conhecê-lo. Então, a nossa resposta certa é a nossa letra E, onde todas as nossas frases estão corretas. Na nossa última questão diz assim, é preciso pensar no espaço e nos materiais que são disponibilizados para as experiências e propostas do movimento e dança. Nesse sentido, classifica as sentenças como verdadeiras ou falsas. Né? Então, quando você pensa nesse espaço e nos materiais que são disponibilizados para as experiências, né, e propostas desse movimento, vamos ver. O espaço deve ser adequado para essa prática, e há alguns materiais que podem favorecer e ampliar as possibilidades do trabalho. Nem um nem outro, porém, se configura como condição essencial para que aconteça a exploração da linguagem corporal. Isso é verdadeiro, certo? Então, eu falo de um espaço adequado. Então, lá no início, a gente viu, se tiver um piso liso, né, limpo, para que você possa desenvolver aí os seus movimentos com essas crianças, ok, mas isso não é obrigatório para que você desenvolva uma atividade coerente com esses alunos. Segunda frase, o espaço para a aula de movimento e dança deve ser um piso áspero, visto que as crianças não devem ficar descalças e não irão deitar e rolar pelo chão. Isso aqui está errado, né? A gente falou agora há pouco que se a gente consegue fazer com que a criança fique descalço, que ela role, que ela sente, isso dá a ela uma liberdade maior de movimento e faz com que essa aula torne-se muito mais prazerosa. O piso de madeira costuma ser o ideal para trazer conforto térmico e, ao mesmo tempo, praticidade para a limpeza. Ele proporciona tudo isso e facilita todo esse desenvolvimento. Mas, dificilmente, a gente vai conseguir um piso
de madeira, mas os pisos que a gente utiliza, desde que ele seja liso, que ele seja limpo, faz com que a gente consiga desenvolver as nossas atividades de maneira satisfatória. Então, a nossa resposta certa é a nossa letra B. Então, pessoal, aqui a gente finaliza a nossa quarta aula de corpo e movimento. Então, revejam todos os materiais que foram trabalhados até o momento, para que vocês façam uma avaliação satisfatória e a gente se vê na próxima aula. Vai